Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos abrir no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 7. Está escrito assim: E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que esta palavra é a verdade? Então, vamos fazer o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas a melhor, igreja, vamos aplaudir mesmo. Abra tua boca, glorifique a Deus. Isso, mostra que você é uma pessoa que sabe adorar a Deus. Não se acanhe não, diga bem alto, glória a Deus. Isso, aplaude, glorifica, dá glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus todo-poderoso, recebe o louvor do teu povo, recebe o louvor da tua igreja, desça sobre nós com a tua virtude, com o teu espírito, com o teu poder. Ah, Senhor, envia a tua palavra agora, fala a cada ouvido, a cada coração, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Você já sabe que Sansão teve um nascimento sobrenatural anunciado por um anjo, que inclusive avisou a mãe e o pai que o menino deveria ser nazireu desde o ventre da mãe, isto é, separado para Deus desde nenezinho. E Sansão, por ser nazireu, ele tinha que ser criado conforme o que estava na lei, ou seja, na palavra de Deus a respeito dos nazireus. Nós sabemos que o nazireu, por exemplo, não podia cortar o cabelo. Nós sabemos que o nazireu não podia beber vinho, nem vinagre, nem qualquer outro fruto da uva. Ele não poderia comer. Mas não era só isso. Tinha uma outra restrição que o nazireu deveria observar. Vamos ver isso lá no livro de Números, para você entender o problema de Sansão. Livro de Números, capítulo 6, versículo 6. Olha o que está escrito. Acharam? Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Então o nazireu, ele não podia chegar perto do corpo de um morto. E a restrição era tão severa, tão grave, que nem perto do corpo do seu pai ou da sua mãe, caso eles falecessem, o nazireu poderia se aproximar. Desde o versículo 7. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Olha o problema. Quem era nazireu não podia ir num funeral, não podia entrar num cemitério, não podia ir no enterro do próprio pai ou da própria mãe. Se algum irmão ou irmã morresse, o nazireu não podia ir no enterro ou no funeral do próprio irmão, de qualquer pessoa. Não havia desculpa. Estava separado para Deus, não podia tocar nem se aproximar de nenhum cadáver. E Deus ainda fala o seguinte, olha, no versículo 8: todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Quer dizer, separado ao Senhor. Agora, vamos supor que a pessoa, o nazireu, está ali distraído, ou está no meio de uma multidão, ou alguém tem um infarte na frente dele.
ou morre uma pessoa do seu lado, subitamente, seria isso uma desculpa? Olha o que Deus diz na sua palavra, versículo 9. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça e ao 7º dia a rapará. Então, se o nazireu estivesse ao lado de uma pessoa e subitamente aquela pessoa morresse por acaso, o nazireu não colaborou para aquela situação, aconteceu de alguém morrer do seu lado, mas para a lei do nazireu, o nazireado estava quebrado. Ele não podia mais se considerar puro ou separado. O seu nazireado tinha sido contaminado, essa é a palavra, contaminado. Então ele deveria rapar a cabeça, imediatamente, esperar 7 dias, fazer outra raspagem da cabeça, com aquele pouco que havia crescido em 7 dias, e aí ir até o sacerdote e fazer uma oferta a Deus para se purificar daquela contaminação para a qual não colaborou. Então, o rigor da lei do nazireu era muito severo. E Sansão sabia disso. Porque quando a mãe dele ficou grávida, por obra também do Espírito Santo, e o menino era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, o anjo ensinou para a mãe e ensinou para o pai como criar o menino. Olha, ele é nazireu, hein? Vocês têm que estar preparados. Se um de vocês morrer, o filho não vai no funeral. Vocês não deixem o menino se aproximar de nenhum cadáver, porque criança pequena não sabe das coisas. Vocês ensinem o menino que ele não pode se aproximar de nenhum defunto. Então a mãe do Sansão e o pai do Sansão foram criando o menino no rigor desta lei, dentro da palavra. Filhinho, você nunca chegue perto de um defunto. Por quê, mamãe? Porque você é nazireu de Deus, tá? Se você chegar perto de um defunto, vai te contaminar. Aí nós vamos ter que cortar o teu cabelo. Acabou a tua pureza. Entendeu, filhinho? Nunca vá no funeral de ninguém, nunca entre num cemitério. Tá bom, mamãe? E olha, filhinho, se o papai morrer, você não vai no enterro dele. Tá bom. Filhinho, se a mamãe morrer, você não vai no enterro da mamãe. Tá bom, mamãe, estou entendendo, porque eu sou nazireu. Eu não posso. Sansão cresceu dentro desse ensinamento. Veja. E como nazireu que ele era, por ser separado e santo ao Senhor, ele não podia também se contaminar com os costumes das gentes estranhas. Você vê lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, o rigor que havia, inclusive, com relação a casamento, namoro, para o nazireu, para quem é separado para Deus. Então, está escrito assim no capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirá. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então, Sansão, você não procure namorada entre os povos estranhos que adoram falsos deuses. Pessoas que não têm a mesma fé que você. Você é santo, é separado para Deus. Você procure mulher entre as filhas do povo de Deus. Procure namorada entre as filhas do povo de Deus. Sansão sabia disso também. Mas você sabe o que acontece? Quando a pessoa cresce, e Sansão era privilegiado, Sansão foi crescendo com todo aquele privilégio. Ele possuía uma beleza física, ele possuía uma força fora do comum, e ele era um homem especial, ele sabia de toda a história do seu nascimento. Mas todo jovem, ao atingir a adolescência, começa a achar
que tudo que o seu pai e a sua mãe ensinaram está por fora. Seja que geração for, pode ser na época de Sansão, pode ser na época de Cristo, pode ser na nossa época agora. O comportamento humano se repete por gerações. O jovem começa a crescer, a jovem começa a crescer, e já começa a pensar assim: o meu pai e a minha mãe são antiquados. Eles não conhecem esse mundo moderno. Eles não estão a par das coisas. Nem tudo que meu pai falou é daquele jeito. Nem tudo que a minha mãe me ensinou é daquele jeito. Eles são da geração passada, eu sou da nova geração, eu sou do futuro. O jovem começa a pensar isso. E o Sansão começou a pensar dessa maneira: poxa, sou jovem, sou bonito, estou me tornando um homem, já sou dono do meu nariz. Meu pai e a minha mãe me controlaram ali desde pequenininho. Poxa, mas agora dá um tempo, né? Dá um tempo, agora já tenho uma ideia melhor, já sou responsável por mim mesmo, peraí, eu já posso fazer as coisas. E o Sansão começou a ver as coisas como todo jovem vê, diferente. E o jovem acha que pode tudo e é capaz de tudo. Primeira coisa que Sansão fez: ele não foi procurar namorada entre as filhas de Deus. Ele foi procurar entre os povos inimigos, entre os povos idólatras, pessoas que tinham outra fé, que adoravam falsos deuses. Mas Sansão ficou gostando de uma moça que era filisteia. E ele queria namorar com ela. Mas aí ele já estava saindo fora do ensinamento. Mas ele chegou para o pai dele e falou: pai, eu quero me casar com uma moça filha dos filisteus. A mãe ficou chorando: meu filho, tanta mulher que tem no meio do nosso povo, você vai escolher justo aquelas estranhas? Ah, mas é aquela que eu quero, tem que ser aquela, é aquela. E ele insistiu. Olha o que o pai dele falou. Estou no capítulo 14 de Juízes, versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ou sou eu que vou casar? O coração é meu, os olhos são meus. E é tão triste o começo do desvio de Sansão, que aqui ele fala: é esta que agrada aos meus olhos. E justamente ele vai morrer mais tarde com os olhos arrancados, vai morrer cego. Mas ele está olhando as coisas do mundo. A partir do momento que ele cresceu e começou a ver que o mundo não era só a família, a partir do momento que ele começou a ver que o mundo não era só o seu povoado, a sua cidade, quando ele começou a ver que o mundo era deslumbrante, ele, pelos olhos, ele se agradou daquilo que não era da vontade de Deus, e ele então falou: mas é essa que eu quero, é ela que agrada os meus olhos. E os pais não tiveram a firmeza de falar: meu filho, não. Os pais acabaram concordando. E o pai de Sansão foi até o pai da moça filisteia para pedir a sua mão em casamento, e o filisteu lá concordou, tudo bem. E Sansão então agora está se casando com uma mulher que ele não devia ter se unido. Quando ele foi para pedir a mulher, para levá-la consigo, para tomá-la por esposa, diz a palavra que no meio do caminho lhe apareceu um leão, um filhote de leão. Não era um leão velho, era um leão jovem, um leão forte, tão forte quanto Sansão, tão jovem quanto Sansão. Apareceu aquele leão, e o leão avançou para Sansão. A palavra diz que naquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele pegou o leão pela boca e abriu, como quem rasga uma folha de papel. Ele abriu o leão na metade, ele dilacerou o leão. Tamanha era a sua força e tamanho o poder que ele estava recebendo do Espírito de Deus. Destruiu o leão naquela hora. Ficou livre, com a ajuda do Espírito de Deus, e foi lá namorar
foi lá buscar a esposa e voltou sozinho para a casa do seu pai depois de alguns dias. E quando ele volta pela casa do seu pai, foi essa leitura que nós fizemos no início da mensagem. Pegue uma caneta, porque eu quero que você anote isso. Versículo 8. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho. Passa um traço aí embaixo, meu querido, minha querida. Apartando-se do caminho. Olha só. Declaradamente Sansão está saindo fora do caminho. Você tem conhecimento espiritual, você começa a discernir e começa a perceber que agora Sansão está se apartando do caminho. Ele era separado para Deus, mas agora ele está se separando do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está se apartando do caminho. E ele vai ver o corpo do leão morto. O que o nazireu não podia fazer de jeito nenhum, igreja? Chegar perto de cadáver. Ele sabe que não pode chegar perto de cadáver. Mas ele vai ali observar o leão morto. Você sabe que na palavra de Deus, o leão, a não ser o leão da tribo de Judá, que é leão com letra maiúscula, que a gente sabe que é Jesus, mas de um modo geral o leão é retratado na Bíblia como Satanás, não é isso? Veja lá a primeira carta do apóstolo Pedro, quero até ler com você, no capítulo 5, versículo 8. Olha lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. O que o diabo, o que o leão está querendo com relação à vida de Sansão? Tragá-lo, não é isso? Qual foi a primeira tentativa do leão, do diabo, para destruir Sansão? Atacou Sansão, mas o Espírito de Deus estava em Sansão e ele abriu o leão de ponta a ponta, rasgou o leão na metade. Quer dizer que ali ele teve a vitória de uma batalha, mas a guerra não acabou. O leão parece que está morto, mas o diabo não está morto não, igreja. O diabo está vivo. E o diabo está agindo mais do que nunca, como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo está querendo tragar o Sansão. Então, o diabo, ele vai fazer uma maquiagem agora para seduzir o Sansão. O diabo, ele sabe que Sansão não pode chegar perto de nenhum cadáver e sabe que esse é o ponto da contaminação de Sansão. O diabo quer fazer o Sansão tocar num cadáver. O diabo quer fazer o Sansão, e já que aquele é o seu ponto fraco, porque ele é nazireu, é a proibição que ele tem que observar, que ele não pode transgredir, o diabo vai arrumar um jeito de fazer Sansão transgredir. Mas só o cadáver do leão, o Sansão fala, não posso chegar perto, estou olhando, mas estou olhando de longe. O que o diabo vai fazer? Ele vai dourar a pílula. O diabo ele vai dar uma maquiagem no pecado para atrair o Sansão. Então quando o Sansão vai chegar ali perto do leão, olhando o cadáver do leão, mantendo uma certa distância, o que é que o diabo preparou para ele? Um favo de mel nas entranhas do leão. Você já viu? Pensa um pouquinho. Eu já vi favo de mel dar em árvore, em cerca, em vários lugares. Agora, nas entranhas de um cadáver, o diabo realmente preparou aquela armadilha. Então, voltando lá, olha só, o diabo quer tragar o Sansão. Por que Sansão, como nazireu, não pode? Não pode tocar num cadáver. E o diabo vai fazer ele tocar no cadáver. Mas o cadáver é repugnante. O diabo fala, não tem problema, eu vou fazer uma coisinha aqui que o Sansão vai ficar com vontade de mexer. E o diabo coloca o mel no cadáver do leão. Olha aqui. Versículo 8 que nós estamos lendo. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia
um enxame de abelhas com mel. Poxa, mel, naquela parte do mundo, você não imagina o que isso representa. Na época de Sansão não existia açúcar. Não existia nenhum tipo de adoçante. O único adoçante que as pessoas usavam era o adoçante natural, era o mel. Então o mel tinha um valor extraordinário. As pessoas que achavam um favo de mel se sentiam privilegiadas, sortudas. Então o diabo colocou ali, olha só, nas entranhas do cadáver do leão, o mel. O Sansão, poxa, mas eu queria tanto esse mel, mas esse mel está aí, nas entranhas do leão morto. Pega ou não pego? Pega ou não pego? Você está entendendo a estratégia do diabo? O diabo nunca vai chegar para você fedendo enxofre, feio, horrível, para dizer para você, ó, eu sou o diabo. Por quê? Porque você sai correndo. É verdade ou não é? Ô diabo, não quero nada com você, estou fora. Mas o que o diabo vai fazer? Ele vai aparecer boa pinta, não é? Vai aparecer para você com um bom papo, muito inteligente. Ele vai se apresentar para você diferente do que ele é, porque ele não é burro. O que ele está fazendo com Sansão é essa estratégia. Veja você lá, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Olha só, olha o que a Bíblia diz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é? O diabo vai aparecer para você como um anjo de luz, maquiado. Ou ele vai fazer as ofertas do pecado, não mostrando o pecado como é. Ele vai mostrar o pecado maquiado. Olha só. O diabo, ele quer que você fume, né, jovem? O diabo quer que você fume. Então, o que ele faz? Lá na escola ele te mostra as meninas fumando, te mostra os rapazes fumando, todo mundo se divertindo, dando risada, e a fumaça sendo assoprada parece tão bonita, tão gostosa, né? Parece que a pessoa que fuma é tão elegante, tão feliz, para te dar vontade. E na TV, como é que o diabo vai te mostrar esse pecado do cigarro? Vai mostrar com gente bonita, sarada, tudo atlético, na praia, pôr do sol, gente malhada, dançando, feliz, carro bonito, gente bonita, bem vestida, fumando tal marca de cigarro. É ou não é? O diabo vai mostrar o cowboy ali, num cavalão, numa paisagem bonita, muito macho, quem fuma é muito macho. Então o cara que é tímido, fraquinho, ele acha que se fumar aquele cigarro, ele vai ficar mais corajoso. Agora, por que o diabo não mostra para você a pessoa de manhã tossindo sem parar, escarrando, logo que acorda? Por que não mostra a pessoa com a garganta inchada, com o pulmão chiando? Por que não mostra para você a pessoa com tuberculose, a pessoa com câncer? O Ministério da Saúde colocou no ar algumas propagandas aí, e algumas até de um efeito bem drástico. E por que o governo resolveu mostrar a verdadeira face do vício do cigarro? Combater o cigarro. Você acha que o governo está fazendo isso porque ele é contra o fumo? Não. O governo está fazendo isso porque o cigarro, apesar de ter um dos maiores impostos do país, o que o governo arrecada com imposto de cigarro não dá para pagar a conta no hospital. O governo sabe que vai ganhar muito mais dinheiro se as pessoas não fumarem e não tiver tanta gente morrendo por causa do cigarro, tanta gente internada por causa do cigarro. O diabo vai perder se as pessoas começarem a ver o cigarro como realmente é. E eu estou falando de um exemplo só, não é? Um exemplo pequenininho. Aí o governo colocou a propaganda, lembra do cowboy do cigarro? Está lá embaixo um cemitério. Pois é, morreu de câncer. Está lá. Apareceu um jornalista, mostrou as fotos dele. Poxa, o cara quando tinha 20, 25 anos, bonitão, elegante, festas, mulherada, fumando. Aí aparece ele hoje, cadeira de roda, sem perna, sem braço, gangrena, sem pulmão, e já morreu, viu? Deixa eu avisar que ele já morreu. Aquele homem, se você viu aquela propaganda, ele já morreu. Morreu por causa do cigarro. O diabo, ele não vai chegar para você e mostrar essas cenas. O diabo, ele oferece para você o pecado, mas ele vai dar uma maquiada em cima, para você topar.
Quando a Eva olhou o fruto ali, ela olhou e viu que era desejável. O diabo fez aquilo parecer desejável, bom para dar entendimento. O diabo não falou: se você comer, você vai andar no deserto, mulher. Para ter um filho, você vai passar uma dor tão grande, você não vai aguentar. O diabo falou: não, isso daqui é bom para te dar entendimento, é desejável, tá vendo? O diabo faz assim. É a estratégia que ele está usando com Sansão, é a estratégia que o diabo usa com você. O diabo vai dizer para você que em baile funk é legal, tem até evangélicos ali, tem tantos evangélicos indo. O diabo vai dizer para você que encher a cara não tem problema não, porque não tem problema beber um pouquinho só, tomar um porre de vez em quando, ir numa discoteca, ir num baile, andar com maus elementos. Eu ando com os maus elementos, mas não faço o que eles fazem. Continua andando com eles que você vai ver. O que aconteceu com Sansão? Ele se apartou do caminho. Quando você começa a andar com as tentações, com as ofertas do diabo, quando você se aparta do caminho e começa a ver o que o diabo está oferecendo, você vai acabar caindo. E é o que aconteceu com Sansão. O que Sansão fez quando ele viu o mel? Ele não podia se achegar no cadáver do leão, mas ele chegou. E ele pegou o mel e foi embora comendo. Versículo 9, voltei para Juízes capítulo 14, verso 9. E tomou-o nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. Se contaminou. E foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele. E comeram. Olha só, levou o pai e a mãe a pecar. Não contou para o pai e para a mãe que aquele mel estava contaminado, que havia sido tirado de um cadáver. Eu duvido que a mãe dele e o pai de Sansão iriam comer aquele mel, por melhor que fosse, se Sansão não tivesse ocultado o pecado. Sansão aí nesse caso, olha, acabou sendo usado pelo diabo para levar o pecado para dentro de casa e para fazer o pai e a mãe pecar. Mas eles não têm culpa, pastor. Não tem culpa. O pai e a mãe de Sansão estão comendo, mas o Sansão não falou que esse mel veio do cadáver, que está contaminado. O Sansão não contou, a culpa é do Sansão. O pai e a mãe não têm culpa. Não é essa a lei do Nazireu. O que foi que Deus falou? Se alguém morrer subitamente, por acaso, ao lado do Nazireu, ele está contaminado, tem que rapar a cabeça. Não importa. O pai e a mãe de Sansão já estão contaminados, ainda que não estivessem deliberadamente praticando o pecado. Eles estão como que inocentes, mas já foram contaminados. Você está entendendo isso? Muito bem. Não contou, pois não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Sansão ocultou o pecado. Mas você sabe que o pecado, ele fica explodindo dentro da pessoa. Por que você acha que as pessoas têm necessidade de contar as coisas? Teve um homem, olha só, ele foi achado dentro do carro, ferido, sangrando demais, a mulher morta a tiros do seu lado, e ele foi socorrido e disse que foi assaltado por 3 negros, e que fizeram aquela barbaridade. Ele foi levado para o hospital e quase morreu. Conseguiu sarar, saiu do hospital, recebeu alta. Para toda a imprensa que noticiou muito o caso nos Estados Unidos, ele era um coitado, vítima de marginais. E assim ficou a história. Só que um dia esse homem não aguentou e chegou para o irmão dele e falou: fui eu. Eu matei minha mulher, que não suportava mais aquela víbora, e depois eu dei tiros em mim mesmo. E o irmão falou: não acredito. Foi, até escondi a arma. Você quer ver onde a arma está escondida? E foi lá e provou para o irmão onde estava. Aí o irmão, que era honesto, foi e falou para a polícia: assassina ele. Foi preso. Mas por quê? Porque o pecado, sabe, ele provoca na pessoa uma vontade de contar, sabia? Tem gente que não conta. Tem gente que se aguenta. Mas quem se aguenta não aguenta a vontade de contar. Pode até segurar, mas uma hora vai abrir o bico. O Sansão, ele está com esse pecado aí, que ele sabe que é grave, mas ele está escondendo. Ele está escondido com o pecado. Sabe, ele vai acabar contando o que ele fez, mas de uma maneira indireta. Olha o que Sansão propõe. Na festa de casamento, ele, lá com os filisteus, ele diz assim:
eu proponho um enigma para vocês adivinharem. Veja comigo o versículo 12. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderdes declarar, vós me darei a mim 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Sansão quer contar o que ele fez. Precisa contar. E está buscando uma maneira indireta, propondo um enigma que na verdade não é um enigma. Um enigma é uma coisa que você propõe que tem lógica através do raciocínio. Por exemplo, eu vou dar um enigma para você agora, não para adivinhar, mas para você decifrar, porque esse era o outro lado da história. Sansão não podia ter proposto adivinhação. Na palavra de Deus, em Deuteronômio 18:10, está escrito assim: entre ti não se achará adivinhador. Então, Sansão tinha que ter falado: olha, eu vou dar um enigma para vocês decifrarem. Mas ele falou: é para vocês adivinharem. Sansão está desviado, você está compreendendo? Ele está desviado. Mas ele quer contar o que ele fez, mas não tem coragem de falar abertamente o que ele fez. Então ele vai propor essa charada para que as pessoas adivinhem o que ele fez de errado, para que ele possa contar para todo mundo o que foi que ele fez. Mas Sansão, ele está aqui num pecado encoberto, e ele não conta, não confessa, e nem se conserta. Por que o nazireu tinha que fazer se subitamente alguém morresse ao lado dele, se subitamente ele tocasse num cadáver? Tinha que rapar a cabeça no primeiro dia e no 7º dia, e depois fazer a oferta a Deus. Então Sansão nem rapou a cabeça, nem confessou, nem nada. Ele está buscando um caminho indireto para falar o que foi que ele fez. E ele propõe uma adivinhação condenada pela palavra de Deus. Ele tinha que ter proposto um enigma para ser decifrado. O que ele propôs aqui não é um enigma, porque não tem pé nem cabeça. Só ele sabe a resposta. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Só ele sabe que é do leão que ele está falando. Só ele sabe que é do mel que estava no ventre do leão. Ninguém vai acertar isso daí, porque não tem lógica, não é um enigma de verdade, é uma adivinhação. Agora o enigma de Sansão não tem lógica. O enigma de Sansão, só ele sabe a resposta. Ele propôs uma adivinhação, o que aumenta a sua transgressão. Os filisteus, durante a festa de casamento de Sansão, ficaram pressionando a sua esposa, dizendo: qual é o enigma, hein? Conta pra gente. Conta, porque tem 30 mudas de lençóis e 30 mudas de vestes em jogo. É uma aposta muito cara. Está apostando, olha só. É uma aposta muito cara e nós não sabemos a resposta. Fala pra gente qual é a resposta. E a esposa de Sansão não sabia. E ela é pressionada. Aí os filisteus chegam para ela, vê o versículo 15. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuada teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamasse-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? Então ameaçaram a esposa de Sansão: se você não nos falar qual é o enigma, nós vamos matar você e o teu pai, vamos queimar a casa. O que essa mulher devia ter feito, se ela realmente amava o Sansão? Se ela fosse uma mulher fiel, ela devia lealdade ao marido. Ela devia chegar para o esposo e falar assim: Sansão, estão dizendo que se eu não contar para eles o enigma, eles vão colocar fogo na casa do meu pai, comigo e ele dentro. Estão ameaçando me matar queimada juntamente com meu pai na nossa casa. Ela devia ter feito isso. Mas como ela não fazia parte do povo de Deus, como ela não tinha princípios de temor de Deus, ela ocultou isso de Sansão e ficou pressionando o marido na lua de mel. Ah, conta, vai, querido. O que é, hein? O que é? Conta. E o Sansão: não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, vou contar para você. Sansão não contou para ninguém.
Mas ela ficou chorando, conta Sansão. E você vê como esse negócio de campanha de 7 dias dá certo mesmo, viu? Versículo 17. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Vê, a mulher fez uma campanha de oração, só que para o diabo, né? Ficou lá, Sansão, conta, 7 dias importunando. Sansão falou, é o seguinte, é o leão, tá bom? É o leão que tinha mel no ventre, comedor virou comida das abelhas, comida para mim, e do forte saiu doçura, do mel que eu comi, entendeu? É o leão. E ela chegou e contou para os filisteus. Os filisteus, quando chegou no dia marcado lá da aposta, disseram para Sansão, Sansão, essa é muito fácil, é o leão que saiu o mel. Sansão falou, foi traído. Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, não teriam ganho a aposta. Fui traído, a minha mulher me traiu. Ele ficou irado, foi até um povo vizinho lá e matou 30 homens para roubar 30 vestidos e 30 mudas de vestes. Olha o pecado de Sansão. Você está percebendo que a pessoa, quando está em pecado, ela é enganada, ela engana, e o abismo vai aumentando, porque um abismo chama outro abismo? Sansão não confessou, Sansão não se arrependeu, não contou, não tomou providências, não consertou a sua vida, e a vida dele está piorando, e agora ele mata 30 inocentes que não tem nada a ver com a história, e tão furioso que ele ficou, e pagou a aposta. Você pensa que alguém se saiu bem nessa história? Sansão furioso, falou, os filisteus me pagam. É a época da colheita, os campos estão maduros, está cheio de palha na seara. Ele aprisionou 300 raposas, amarrou raposa rabo com rabo, e colocou um tição amarrado em cada dupla de raposa. Ele fez com que 150 duplas de raposas corressem pelas searas dos filisteus, levando um tição aceso. E ele incendiou a seara dos filisteus. Toda a colheita foi perdida. Os filisteus ficaram furiosos. Começaram a investigar. Quem fez isso? Foi Sansão. Foi Sansão. Ah, é? Então vamos matar a mulher dele e o pai dela, vamos matar queimados. E está escrito aqui, ó. Então no capítulo 15, versículo 6. Então disseram os filisteus, quem fez isto? E disseram, Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e deu ao seu companheiro. Ah, é, tem esse detalhe também, viu? Como Sansão ficou chateado com a mulher porque o traiu, ele voltou para a casa do pai. O sogro achou que ele não queria mais ser casado, pegou a esposa de Sansão e deu para ser esposa de outro homem. Quando Sansão voltou, a mulher dele já era de outro. Só desgraça acontecendo com Sansão. Aí é que ele vai, pega as 300 raposas e incendeia a seara dos filisteus. Os filisteus vão procurar saber o que foi e descobrem que foi Sansão. Continuando a leitura aqui, capítulo 15, versículo 6. Então disseram os filisteus, quem fez isto? E disseram, Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Você vê, a moça não foi fiel? Morreu queimada do mesmo jeito. Você é jovem, você está descobrindo o mundo agora. E você está tendo uma visão diferente das coisas. Às vezes você não quer mais ouvir o conselho do seu pai, o conselho da sua mãe. Você não quer mais que eles influenciem a tua vida, que eles se metam na tua vida. Às vezes você vira as costas enquanto eles estão falando. Ou você bate a porta do quarto e deixa eles falando lá de fora. Ou então é aquela gritaria dentro de casa, discussão, xingamento, briga. E você começa a desprezar o seu pai, começa a desprezar a sua mãe e tudo aquilo que eles te ensinaram. E você vai vendo que a desgraça de Sansão começou por aí. Porque o primeiro mandamento de Deus com promessa é este. O que é um mandamento com promessa? É um mandamento que manda você fazer a coisa, mas te promete uma bênção. Honrarás ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra
que o Senhor teu Deus te dá. Então o jovem que não honra o pai, não honra a mãe, vai morrer cedo, não adianta. Vai morrer cedo, não vai ter vida longa. O pai e a mãe irão no seu funeral, porque ele não honra o pai e a mãe, ele não cumpre esse mandamento com promessa. Então o jovem não quer saber do aconselhamento do pai, do aconselhamento da mãe. Entra em casa, não diz nem bom dia, nem boa tarde, chega à noite, chega à tarde. Ah, pastor, mas sabe o que é? É que na minha casa só eu sou de Deus. O meu pai e a minha mãe, desculpe falar, pastor, são dois perturbados. Meu pai é um alcoólatra, a minha mãe vai na macumba. Pastor, não tem condição, o senhor não conhece o meu pai e a minha mãe. Eles podem até ser das trevas, mas você não é, amém? Você não é do mundo. Então você não pode desprezar o seu pai e a sua mãe. Que coisa chata quando chega, por exemplo, a hora do almoço, a hora da janta, se sentam todos à mesa, um não fala com o outro. Ou cada um come num horário diferente e ninguém mais se conversa dentro de casa. E quando fala é só na base da gritaria, do xingamento. Deus não quer que você perca o teu futuro, a tua vida. Sansão está jogando a vida dele no lixo. É um homem que podia ter um futuro brilhante. É uma pessoa que podia ter uma vida extremamente abençoada. Tem tudo. Mas ele está jogando a vida no lixo. Porque começou a se apartar do caminho, se apartou do ensinamento, desprezou o pai e a mãe, levou a família também para o pecado, e ele está afundando cada vez mais. Ele perdeu a mulher, agora ela vai ser assassinada, a vida dele vai ficar cada vez mais complicada, mas porque ele era jovem e achava que podia tudo. Sabe qual seria a coisa mais bacana para você fazer hoje? Hein, moço? Hein, moça? Você que não está falando com o teu pai, com a tua mãe. Você que ignora ou não conversa. Coisa mais legal que você poderia fazer hoje era chegar em casa depois desse culto, mesmo que eles não falem com você, você chegar e dar um abraço no teu pai, dar um abraço na tua mãe, sabia? Você não imagina como as pessoas mais velhas são carentes. Você não tem noção de quanto teu pai e a tua mãe te amam, mesmo que eles não sejam cristãos. Mesmo assim, eles te amam demais. Nunca vão interferir na tua vida para o mal. Eles nunca vão querer dar palpites para a tua vida ser desgraçada. Ainda que você se revolte, não aceite conselho. Ainda que você não queira ouvir. Mas eles são as pessoas que mais te amam. A tua namorada não vai gostar mais de você do que o teu pai e tua mãe. O teu namorado não vai gostar mais de você do que o teu pai e a tua mãe. Ninguém, nem amigo, nem colega. Você pensa que seus amigos são melhores, que os seus amigos são legais. Mas ninguém vai te amar mais do que o teu pai e a tua mãe. E as pessoas mais velhas também têm vontade de receber um abraço, ganhar um beijo, uma palavra de carinho, um afeto. Pensa que o teu pai e tua mãe não sente falta disso? Aquele jovem lá que morreu de AIDS, fez até uma música muito bonita, era um poeta, tadinho, morreu de AIDS, porque com certeza não seguiu o conselho do pai e da mãe. Ele não fez aquela canção dizendo que os seus pais são criança como você? Você conhece essa música, não conhece? São crianças como você. Teu pai e a tua mãe têm dentro deles uma criança, sabia disso? Uma criança carente, uma criança que quer ser amada e que se preocupa com você, que quer receber um carinho da tua parte, que quer que você se interesse por eles, que você diga, pois não, por favor, que você ajude as coisas, que você faça as coisas dentro de casa, colabore, responda tudo com educação, seja atencioso. Ô pai, tudo bem? E dê um abraço no seu pai. Oi mãe, tudo legal? E vai lá dar um abraço na sua mãe. Posso ajudar? Olha o que eu fiz. Eles querem saber o que você está fazendo, o que está acontecendo, as coisas boas que você está realizando. Sansão não conta nada para ninguém. Você viu que ele respondeu aqui para a esposa? Que é isso? Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, vou contar para você. Que tipo de jovem que Sansão tinha se transformado?
Um jovem que não se abre com ninguém, que não tem diálogo dentro de casa. Você acha que era para ele ocultar do pai e da mãe o que ele tinha feito? Porque o pai e a mãe ficaram perguntando: meu filho, que enigma é esse? Conta pra gente. Ah, não vou contar. E por que ele não contava? Porque no fundo era um pecado. Mas ele queria que as pessoas soubessem, porque ele precisava desabafar. Mas ele não procurou o caminho do arrependimento. A vida de Sansão vai piorar ainda, vai piorar muito, mas isso é outra história. Podemos até falar disso outro dia. Mas hoje o que eu quero falar com você é isto. Sansão era um jovem que tinha a vida toda pela frente, o mundo inteiro pela frente. Podia ter feito grandes coisas. E a partir dessa cabeçada que ele deu aqui, ele podia até arrumar a vida dele. Mas nem com essa cabeçada ele vai arrumar a vida dele. Pelo contrário, ele vai repetir o erro. Ele vai continuar no erro. Você pode andar no caminho ou se apartar do caminho. Você pode se separar para Deus e saber que não pode tocar nas coisas do mundo. Que não adianta o diabo te oferecer a pílula dourada ou oferecer o pecado todo maquiado como se fosse algo bonito. Você tem que ter discernimento para dizer: não, isso não é para mim. Você não nasceu para fumar, jovem. Você não nasceu para usar drogas. Você não. Você não nasceu para ficar falando palavrão, contando piada suja. Você não. Deus não te chamou para isso. Deus não te escolheu para isso. Deus não quer você levando para dentro de casa um pecado que vai transformar a vida, o inferno. Brigando com o pai, com a mãe, não tendo mais clima dentro de casa. Deus quer que você seja um motivo de bênçãos. Amém? Poxa, se Sansão tivesse feito uma coisa simples, não? Pai, mãe, eu fiquei com tanta vontade de comer aquele mel, que eu acabei pecando porque o mel estava num cadáver de um leão e me contaminei. O que tem que fazer agora? Meu nazireado foi contaminado. O que eu tenho que fazer? Ah, meu filho, para mostrar arrependimento, a primeira coisa é rapar a cabeça. Procurar o sacerdote. E ao final de 7 dias, raspar outra vez a tua cabeça. Orar a Deus e fazer a oferta dos teus cabelos queimados para Deus. Para queimar a tua contaminação. Adorar a Deus com oferta para Deus perdoar o teu pecado. É isso que você tem que fazer agora, meu filho. Os pais teriam ensinado. E se Sansão tivesse feito, a sua vida teria tomado outro rumo. Mas Sansão não confessou, não se arrependeu, não quis mudar de vida. Coisa de jovem também. O jovem está quebrando a cara, está se enfiando num abismo cada vez mais fundo, está nas trevas, está na escuridão, está num charco horrível, está no fundo do poço, mas ele não levanta a mão para pedir ajuda. Ele não quer mudar de vida. Ele acha que ele vai sair sozinho dessa. E cada vez vai afundando mais. Sansão achava: eu sou forte, eu saio dessa confusão. Mas apesar dele ser forte e até ter o Espírito de Deus, a vida dele está piorando cada vez mais. Porque falta para Sansão humildade. Falta para Sansão arrependimento. Sansão vai complicar ainda mais a sua situação. Mas o ponto que ele devia ter parado era aqui. Talvez você já fez muitas besteiras apesar da pouca idade. Coisas que você sabe que não te acrescentaram nada. Só dores, tristezas, desilusões, decepções, mágoas, amarguras. Você pode continuar de mal a pior. Ou você pode parar aqui. Que Deus está te dando uma oportunidade de parar aqui. Deus está te dando uma chance de voltar para o caminho, recomeçar a tua vida, ser uma bênção, primeiro para você mesmo, você mesma, depois para a tua casa, para os teus pais, para os teus irmãos, ser uma bênção para a tua família, para a tua parentela, ser uma bênção nas mãos de Deus, ser usado por Deus.
ter a sua vida preservada, ao invés de caminhar para o precipício. Porque se você continuar desse jeito, você vai caminhar para a destruição. Esta é a hora que Deus resolveu te chamar aqui para te mostrar claramente a estratégia que o diabo está usando na tua vida para te tragar. E a hora que o leão pegar, ele vai estraçalhar. Deus está te mostrando claramente o que o diabo está fazendo com você, para que você peça perdão a Deus. Deixe o Espírito de Deus te tomar e você pegar o leão pela boca e abrir de ponta a ponta, rasgando como se fosse uma folha de papel. Deus quer te dar esse poder sobrenatural para vencer o diabo, para poder discernir quando o diabo chega com aquela oferta. Uma vez só, não tem problema. Uma vezinha só não faz mal. Deus vai te dar capacidade de vencer a tentação, de dizer não para Satanás. Você vai ter a chance aqui de corrigir a tua vida. Se você estava saindo fora do caminho, entrar novamente no caminho. Pastor João Ribe, tem algumas coisas assim na minha mente que me põem, me apertam, me magoam, coisas que eu lembro, eu fico triste. Coisas que eu estou fazendo, que quando eu penso nelas, meu coração até dói. E eu queria, pastor, me consertar, me corrigir. Mas eu tenho vergonha, Sansão também tinha. Às vezes a pessoa, por causa de vergonha, vai para o inferno. Vai ser destruída, porque teve orgulho. O orgulho era tão grande que a vergonha não deixou ela fazer nada. Ela continuou altiva. Nós não queremos que você venha aqui na frente da igreja contar o que está fazendo, não é isso. Não é isso que Deus está querendo de você. O que Deus quer de você é que você, diante do Senhor, só com Ele, confesse as tuas faltas, mostre o teu arrependimento e que você diga para Deus: Senhor, arruma minha vida agora, conserta a minha vida agora, porque eu não quero continuar fazendo as coisas erradas. Eu não quero me perder, eu não quero jogar a minha vida no lixo. Amém? O que Deus quer ver em você é essa atitude que faltou para Sansão. Mas, quem sabe, o triste exemplo de Sansão produz um fruto bom na tua vida. Quem sabe a história de Sansão seja um alerta para você não repetir aqueles erros. Então, meu amado, minha amada, eu não julgo ninguém e nem estou aqui para julgar. Mas eu sei que a palavra, quando é pregada, a palavra é uma espada. É uma espada pronta para defender ou para ferir. A espada da palavra hoje está diante de ti. Você pode ser ferido por ela e até morto por ela. Mas você pode também ser protegido pela palavra. A espada pode te defender, pode te proteger. A palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, não para condenar. A espada, a palavra, pode ser usada a teu favor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos junto do Pai um advogado, Jesus Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de toda a humanidade. Jesus, o justo. A palavra, a espada, também te defende, se você aceita a palavra. Agora, se você tentar lutar contra a palavra, ninguém pode lutar contra essa espada, porque ela é poderosa. Essa espada fere mesmo, ninguém pode lutar contra ela. Ou você fica a favor dela e é protegido, é salvo, ou você fica contra ela e a sua vida é destruída. Essa palavra que Deus hoje mandou para a tua vida não é para te destruir,
é para te salvar, amém? É para consertar a tua vida, consertar o teu rumo, corrigir o que está errado, arrumar a tua vida dentro de casa, com pai, com mãe, com irmãos, relacionamentos, namoro, tudo. Essa palavra que Deus está mandando para você é para te proteger. Eu, se fosse você, aceitava essa proteção. Não quero que você conte o que é, não quero, preste atenção. Não quero que você chegue aqui na frente para contar o que é. Mas você tem que mostrar para Deus o teu arrependimento e a tua necessidade de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso que o Espírito de Deus me arrebate, me transforme, faça algo novo na minha vida. Sozinho você não consegue, sozinha você não consegue. Mas se você se colocar nas mãos de Deus, você vai conseguir. Então, em nome de Jesus, se esta palavra se levantou agora e falou com você, se essa palavra está dentro de você, te cobrando, contra ou a favor, a espada quer saber, amigo ou inimigo, se esta palavra agora está te dando uma opção de escolher, então escolha. Escolha a favor da palavra. Escolha ser amigo da palavra. Escolha ser protegido pela palavra. Então não fique no seu lugar. Não fique. Você vai sair do teu lugar. Você vai vir aqui na frente. E nós vamos orar. E Deus vai fazer esta obra tremenda na tua vida. Venha para cá. Cada pessoa que sentir. Cada pessoa que ouviu essa palavra e quer fazer algo, venha para cá. Isso, venha. Não fica com vergonha não. Sansão tinha vergonha de falar. Não fica com vergonha de vir aqui, venha. Porque Deus vai agir na tua vida. Que bom quando a gente olha e vê você chorando, sabia? Que bom quando a gente olha e vê o teu olho cheio de lágrima. É sinal que tem arrependimento aí. É sinal que o Espírito Santo está dentro de você trabalhando. É sinal que você está mudando a tua vida agora. Aleluia. Glória a Deus. Jovem, vamos ajoelhar aqui na frente. Ajoelhe. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. E a história de Sansão me mostrou que eu não era diferente dele. Estava agindo mal, fazendo coisas erradas. Mas hoje a espada veio até mim e eu decidi passar para o teu lado, confessar o meu pecado, te pedir perdão, pedir conserto, reconciliação. Meu Pai querido, eu confesso que preciso muito da tua ajuda e só o Senhor pode me mudar agora. Por isso, meu Pai, perdoa os meus pecados, conserta a minha vida, muda, Senhor, os meus relacionamentos. Faça de mim uma bênção e me transforme agora pelo teu poder. Meu Pai querido, eu coloco a minha vida nas tuas mãos e eu creio que o teu Espírito Santo vai vir sobre mim e fazer esta obra de restauração. E pelo sangue de Jesus, pelo meu advogado, eu creio que os meus pecados estão sendo perdoados. Em nome de Jesus, assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite.
Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.